Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Continuando nossas resoluções do vestibular da Santa Casa 2025 para o curso de Medicina. A gente está na questão 67, a gente está chegando quase no final das questões de física, mas ainda tem algumas pela frente. E aí, na questão 67, a gente tem um gráfico de velocidade da onda sonora em metros por segundo em função de temperatura do ar. Algumas pessoas, batendo o olho nesse gráfico, podem dizer: meu Deus, eu não sei nenhuma fórmula que relaciona velocidade com temperatura. Mas tá tudo bem, é por isso mesmo que ele deu o gráfico, porque a relação entre eles a gente vai ver pelo gráfico, caso a gente precise. Aí a gente bate o olho rapidamente nas alternativas e a gente vê que todas as respostas estão em graus Celsius. Então a gente vai querer descobrir alguma coisa relacionada com a temperatura. Então a gente vai ter que usar o gráfico. Até então, a gente não sabe exatamente do que se trata, apesar de ter a palavra onda sonora, a expressão, né, onda sonora. Se tem a palavra onda, talvez se trate de uma questão de ondulatória, mas vamos continuar lendo para a gente ter certeza se de fato se trata ou não. Então, a questão 67 diz que o gráfico mostra como a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar varia com a temperatura desse meio. Nenhuma grande revelação por enquanto, ele só está explicando o gráfico. Aí, olhando para o gráfico, a gente vê que no eixo horizontal a gente tem as temperaturas, que vão de menos 20 até 80, variando de 20 em 20. E no eixo vertical a gente tem as velocidades, que vão de 320 a 380, variando de 10 em 10. As temperaturas estão em graus Celsius, as velocidades em metros por segundo. E aí vem a parte que nos revela qual é o assunto dessa questão. Ele fala: se uma onda sonora tem frequência, vamos anotar, F igual a 200 Hz. Então, ele está falando de uma onda. Se propaga no ar com comprimento de onda, então ele deu o valor do lambda, 1,84 metros, qual é a temperatura do ar aproximadamente? Mas a gente não tem uma fórmula que tenha a temperatura do ar. De fato, a gente não tem. Mas a gente tem uma fórmula que tem frequência, comprimento de onda e velocidade. Então, a gente pode usar a equação fundamental da ondulatória para descobrir a velocidade. E sabendo a velocidade, a gente vai para o gráfico e vê qual é a temperatura correspondente. Problemas resolvidos. Então, qual fórmula a gente vai ter que usar? A fórmula da ondulatória, equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes a frequência. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, a velocidade é o que a gente quer descobrir. O comprimento de onda é 1,84 e a frequência é 200. Então, a conta que a gente tem que fazer é 1,84 vezes 200. 1,84 vezes 200 é a mesma coisa que a gente tirar as duas casas decimais do 184. Então, 1,84 vezes 184. E eu compensei essas duas casas que eu mandei com a vírgula com os dois zeros do 200. Então, vou fazer 184 vezes 2. Então, vamos fazer a conta aqui. 184 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, a velocidade deu 368 metros por segundo. Vamos para o gráfico, 368 está quase no 370, mas está um pouquinho antes, né? Então, um pouquinho para baixo do 370 aqui. A gente vai mais ou menos nessa... Vamos fingir que tá reto, né? Porque eu não consigo fazer coisa reta aqui. Nossa senhora, tá ficando muito torto. Finge que tá reto, gente, ó. 368, quase 370 aqui, ó. Aproximadamente nessa reta aqui, a gente tá na temperatura de 60 graus Celsius. Muito bem. Resposta, letra C. É isso aí. Bem tranquilinho, né? Só substituir na fórmula e comparar com o gráfico. Achei uma ótima questão. Com certeza colocarei na próxima prova de ondulatória que eu der para os meus alunos. Espero que eles não assistam esse vídeo. Ou assistam, né? Daí eles vão saber resolver. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem joinha, se inscrevam no canal. E continuem acompanhando os próximos vídeos, que a gente tá quase chegando no final da prova de Física da Santa Casa 2025. Tchau, tchau. Se cuidem.